Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese. Olá, eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com a doutora Heloísa Meroto de Luca. Ela é mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo. É professora de Direito Penal, Processo Penal e Criminologia na Universidade São Judas Tadeu, nos cursos de graduação e pós-graduação. É docente em Direito há mais de 15 anos. Foi assessora no Ministério Público Federal, PRR, Terceira Região. Foi advogada na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, na área de contencioso civil. É sócia do escritório Meroto e Moitinho Advogados. Olá, doutora Heloísa, muito obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom. Olá, Marta, o prazer é todo meu. Muito obrigada aqui por essa oportunidade da gente falar um pouquinho mais sobre o tema que é tão relevante. Heloísa, na sua opinião, quais são os principais desafios dos advogados atuais no universo digital? Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre modernidade líquida, porque não dá para a gente falar sobre o universo digital sem antes falar o contexto social no qual o universo digital se encontra inserido. Às vezes a gente fica falando aqui, o universo digital, o advogado do futuro, a internet, precisa entender os aplicativos, precisa usar as ferramentas que estão à disposição, mas ele não entende de onde vem esse universo digital e qual é o contexto. E aí é importante a gente falar sobre essa questão da modernidade líquida. Esse termo, modernidade líquida, ele foi trazido pelo Zygmunt Bauman, que é um sociólogo bastante estudado. Mas antes de falar de modernidade líquida, vamos falar um pouquinho de globalização, porque a modernidade líquida ela vai se inserir aí a partir dos anos 90 no contexto da globalização. E a globalização, ela é um processo puxado principalmente pelo contexto econômico, mas não só. Junto com a globalização econômica, a gente tem todo um processo cultural, social, que começa a acontecer principalmente a partir dos anos 90. A gente tem o final da Guerra Fria. Com o final da Guerra Fria, a gente tem a ascensão do capitalismo, efetivamente, e o capitalismo entre os países. Então, os países, eles deixam de ter uma economia interna e passam a ter uma economia transnacional. E eles passam a ter uma economia entre os estados. E eles começam a comercializar entre eles. Então, a gente tem o capitalismo dos Estados Unidos, que vai aí chefiar, capitanear os países do Canadá, do México e toda a América Latina. A gente tem o capitalismo do Japão, que vai capitanear os tigres asiáticos e toda a Ásia. E a gente tem o capitalismo da Europa, que vai capitanear o leste europeu e o norte da África. Então, veja que, a partir dos anos 90, a gente tem a abertura mesmo da economia e dos países para as transações econômicas entre países, chefiadas por esses três principais países, Estados Unidos, Japão e Europa, que não é um país, mas a gente tem toda essa integração europeia entre si e capitaneando aí todo o leste europeu e todo o norte da África. E aí, com isso, a gente vai ter não só uma troca comercial muito intensa, mas principalmente uma troca financeira muito intensa e junto com ela, uma troca também de hábitos, de costumes, de cultura, de música, de filmes, de alimentação e de modo de vida. Então, a gente vai ter um intercâmbio muito grande, transnacional. A partir daí, os estados que controlavam nos seus próprios territórios, então o Estado brasileiro controlava a cultura brasileira. Antes dos anos 90, a gente tinha um trabalhão para ter alguma coisa que era importada, né? Antes dos anos 90, com a abertura do Brasil para a comercialização internacional, para eu ter um tênis importado, era muito, mas era muito caro. Era praticamente inacessível, né? Com a abertura do Brasil para a economia externa, para a economia mundial, o nosso acesso passou a ser mais fácil, a gente passou
passou a ter mais acesso e com isso a gente passou a ter uma influência muito maior desses outros países, principalmente aqui no Brasil, né, dos Estados Unidos. Isso foi possibilitando um intercâmbio muito grande entre os países e com isso veio também, né, um ingrediente muito importante aí, que foi a internet. E ela começou a se fazer presente na casa dos brasileiros a partir dos anos 90. A gente teve as primeiras redes de conexão entre pessoas, que era o ICQ, o ICQ. Aí depois as coisas foram evoluindo, o Orkut, depois a gente vai tendo o Facebook, Instagram, agora o TikTok. Tudo isso vai gerando a modernidade líquida. E o que é a modernidade líquida? Trazida aí pelo Bauman. Ele contrapõe a modernidade líquida à modernidade sólida. A modernidade sólida seria aquela modernidade com os valores do século XIX, em que a pessoa ela estava inserida em determinadas classes sociais, em determinados grupos sociais. Então, quem era trabalhador ia estar próximo a outros trabalhadores, ia se aproximar aos valores desse sindicato. Quem era empresário ia estar próximo de empresário. Com a modernidade líquida, o que acontece? As pessoas, elas não estão neste grupo, naquele grupo. Você não é trabalhador, ou só empresário, ou só religioso, ou só cotista, ou só isso, ou só aquilo. Você está numa rede. E numa rede, todo mundo é o que quiser ser. Todas as pessoas estão conectadas. Então, não existem formas sociais rígidas. É como se as formas sociais elas escorressem por entre os dedos. E ela vai se amoldando de acordo com os interesses das pessoas. As relações sociais, a gente pode perceber nas redes, né? Na sua rede social, você tem os seus amigos, né? Você tem as suas conexões. E aí, veja, na sua rede social, quando você encontra alguém, você faz lá uma conexão, aquela pessoa fez um post que não te agradou, por qualquer motivo, ou porque ela falou alguma coisa que você não concorda, ou porque ela fez uma postagem, colocou uma imagem que você não curtiu, ou porque você estava de mau humor naquele dia, ou porque você está com amigos demais, né, dentro da sua rede, você deixa eu fazer uma limpa aqui na minha rede. Tem gente demais aqui, você desconecta ela. E veja, como num passe de mágica, é do mesmo jeito que você se liga àquela pessoa, você se desliga àquela pessoa. Quando você passa a ter conexões dentro de uma rede, tudo é muito superficial. Então, da mesma forma que você se liga, você se desliga com a mesma facilidade. E esse é o atrativo das redes sociais. Você não precisa entrar com a pessoa e ficar se desculpando com ela. Não precisa, você simplesmente vai lá, desliga a pessoa, bloqueia a pessoa, ou aparece como invisível para a pessoa, e aí os próprios aplicativos, eles têm todas essas ferramentas, né, que já são maravilhosas para isso, e você simplesmente some da vida da pessoa. Esses são os aplicativos da rede. Elas são muito mais fáceis de ligar e desligar. Só que, por outro lado, elas são relações muito mais fluidas. Elas são relações muito mais superficiais. É um mundo ilusório. Cada vez mais, as nossas relações sociais, elas são construídas com base nas redes. Cada vez mais, nós estamos deixando de viver a vida presencial, a vida, vamos colocar assim, sólida, né? Para viver a vida líquida, para viver uma modernidade líquida. E você vai se pautando pelos valores da rede. E o que isso tem a ver com direito, né? Quando a gente faz parte dessas redes, cada vez mais a gente vai vivendo no que a gente chama de uma bolha autorreferencial. O que é essa bolha autorreferencial? A gente tem os algoritmos. Um dos objetivos da internet, quando a internet foi pensada lá no seu primórdio, antes de rede, antes de qualquer coisa, a internet ela foi pensada para que existisse mais informação. E aí, com a disseminação da internet e com a efetiva ida das pessoas para o ambiente virtual, para o ambiente digital, a gente está tendo muito acesso à informação, porque as pessoas realmente estão postando coisas, só que nós estamos perdendo a nossa referência. Por que nós estamos perdendo a nossa referência? Porque nós temos muitas pessoas colocando informações e nós não sabemos mais quais informações seguir. E ao mesmo tempo que nós temos muitas pessoas colocando informações que são fidedignas, nós temos também muitas pessoas, e até algoritmos, né, por conta da inteligência artificial, colocando informações que são falsas. E mais que isso, da forma que a gente tem a inteligência artificial, comentando informações que são verdadeiras, nós também temos a inteligência artificial disseminando informações que são falsas.
falsas. E por quê? Porque o algoritmo trabalha segundo um comando. E aí, quem vai dar esse comando é quem está desenvolvendo aquela inteligência artificial. Veja que no meio de tudo isso, estamos nós, consumidores da inteligência artificial, da informação e da rede. E muitas vezes a gente não consegue diferenciar uma informação verdadeira de uma falsa. Por quê? Porque até o vídeo, né, é manipulado de uma tal forma que a gente não consegue mais distinguir o que é real do que é produzido através da inteligência artificial. Então a gente está perdendo a referência. Somado a isso, a gente tem as questões ideológicas. Então, o que que acontece? Nós hoje estamos muito acomodados. Nós temos uma determinada posição, nós acreditamos em determinada coisa, nós gostamos de determinadas coisas, o algoritmo entende isso, ele vai trazer para a gente só o que a gente gosta e vai excluir aquilo que é contrário aos nossos interesses. A gente dificilmente tem contato com aquilo que é contrário aos nossos interesses, às nossas crenças, às nossas ideologias. A gente não desenvolve o aspecto crítico relacionado àquilo que é oposto ao que a gente gosta ou que a gente acredita, e a gente começa a viver numa bolha autorreferencial. Então vamos dar um exemplo. Eu só gosto de música clássica. Então no meu aplicativo de música só vai aparecer música clássica o tempo todo. Mas está tendo um mix de música clássica com samba, que é super legal. Não, mas eu rejeitei, apareceu uma primeira música que começou com clássica, depois começou os primeiros acordes de samba, e eu já rejeitei, então ele já não vai mais trazer. Pode até ser que se eu ouvisse um pouquinho mais, eu ia amar, mas ele não vai mais trazer. E aí eu nunca vou gostar desse novo mix que vai ter clássica com samba, porque o algoritmo não vai mais trazer para mim. E eu vou continuar ouvindo música clássica a minha vida toda. Então, essa bolha autorreferencial, ela é muito complicada, porque a gente, dentro desse nosso mundo virtual, não desenvolve a inclusão por aqueles assuntos, por aquelas coisas que são diferentes. Isso tem a ver com direito. O direito, ele segue a sociedade. Então, à medida que a sociedade ela vai seguindo mais, as pessoas vão seguindo as suas bolhas autorreferenciais e não vão aceitando o diferente, aceitando as músicas diferentes, as opiniões diferentes. O direito, ele também vai tendo mais dificuldade e isso se reflete na justiça. Então, veja, as demandas judiciais, os processos, eles aumentaram vertiginosamente nas últimas décadas. O número de resolução pacífica de conflito, que é resolução de conflito sem a necessidade do juiz decidir, diminuiu muito, porque as pessoas elas não estão com essa capacidade de desenvolver isso, né? Então a gente tem uma série de implicações no direito. Você ouve o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com a advogada doutora Heloísa Meroto de Luca. Quais outras transformações que podem ser sentidas a partir da modernidade líquida quando vocês exercem a profissão? A gente tem sentido várias mudanças, principalmente com a pandemia. Então, não só a modernidade líquida, né, essa que veio aí a partir da globalização, a partir da década de 90, mas esse processo todo, ele foi acelerado, diria que ele foi acelerado muito, principalmente com a pandemia. Então, eu estava falando do aumento vertiginoso do número de conflitos e processos, também da dificuldade que a gente tem para fazer acordo na esfera extrajudicial, porque as pessoas elas estão extremamente intolerantes, vivendo nas suas bolhas autorreferentes, né? Isso dificulta muito dos nossos clientes verem a outra parte, serem mais flexíveis no sentido de fazer acordo. Olha, nem 100% para mim, nem 100% para você, vamos fazer um meio termo que vem para todos os lados. E aí, veja, Marta, quando a gente fala em advocacia, a gente sempre fala isso para os nossos clientes. A minha especialidade é a advocacia criminal, mas ultimamente o nosso escritório ele tem atuado bastante em outros nichos. A gente tem atuado bastante com empresas, oferecendo o que a gente chama de legal service, que é um pacote de serviços em várias áreas. Então, na área de direito trabalhista,
administrativo, empresarial, tributário, a gente fecha um pacote de serviços com a empresa. Nesse dia a dia das empresas, a gente sempre tem demanda e a gente sempre fala para os nossos clientes, né? É muito mais vantajoso a gente chegar num bom acordo do que a gente ir para a esfera judicial, porque a gente nunca sabe o que o juiz vai decidir. E o processo ele é extremamente custoso, ele é caro, ele é demorado, ele é desgastante. Se você coloca na ponta do lápis, ao final para a empresa, ele não é um bom negócio. O processo judicial nunca é um bom negócio. Só que até por essa cultura, né, jurídica, por essa inflexibilidade, os donos das empresas, eles têm dificuldade de entender isso, até de aceitar isso. Então, muitas vezes, eles preferem ir para um embate jurídico, mesmo sabendo de todos os riscos do embate jurídico para o negócio deles, do custo da demanda, do que tentar sentar numa mesa de negociação, advogado com advogado, ou com a parte contrária, ceder um pouco, mesmo sabendo que isso vai ser mais benéfico para ele e para a empresa dele. Isso vem muito dentro dessa nova lógica, né, dessa atual. Além disso, processos 100% digitais. Então, a gente tem uma série de resoluções do CNJ no sentido de tornar os processos que eram físicos digitais, digitalizar processos físicos e os novos processos já servirem digitais. E hoje a gente tem aí bem mais de 90% dos processos do Brasil digitalizados. Essa é uma realidade nossa, então o advogado que não souber mexer nas plataformas. Hoje nós temos diversas plataformas. São Paulo tem uma, Distrito Federal tem outra, Paraná tem outra, então Justiça Federal tem outra. Então, a gente tem uma série de plataformas digitais, cada uma funciona de um jeito, e o advogado que atua em mais de um estado, ou que atua na Justiça Estadual, Justiça Federal, tem que se dobrar em mil, fazer vários cursos aí para aprender a mexer nas diferentes plataformas. A Justiça, ela quer unificar tudo, e aí a discussão no momento é qual é a plataforma que nós vamos utilizar. Porque tem plataformas que são boas, tem plataformas que são ruins e tem plataformas que ficam no meio do caminho. E depois da pandemia, a gente tem audiências virtuais. Veja, Marta, até mesmo as audiências criminais estão acontecendo de forma virtual. Então, hoje, dentro das audiências criminais que a gente participa, eu poderia falar para você que a maior parte das audiências criminais que eu participo, tá? Pelo menos do meu nicho, não são crimes violentos, são virtuais. Mesmo audiências de instrução, são audiências para ouvir testemunha, para o juiz constituir provas e dar sentença. Elas são feitas de forma virtual. Até mesmo em crimes graves. E até mesmo a gente despacha com o juiz na modalidade virtual, a gente entra numa sala virtual para despachar com o juiz, conversar com o juiz, para fazer sustentação oral perante o Tribunal de Justiça, a gente faz na modalidade virtual, para assistir sessão de julgamento perante o tribunal, também virtual. Na dinâmica do dia a dia da advocacia, a modalidade virtual ela está ganhando cada vez mais espaço, cada vez mais força. E o advogado ele precisa se sensibilizar para essas questões, porque existem muitos advogados que ainda insistem, né, em serem extremamente conservadores e não aceitarem a modalidade virtual, em andarem contra. Claro, existem prós, existem contras, existem, mas é um fato, tá aí. E a gente tem que saber trabalhar com aquilo que a gente tem. Saber trabalhar da melhor maneira possível. Então, a gente precisa saber manejar as ferramentas virtuais e saber manejar a nosso favor. Então, essa questão das audiências virtuais, elas já existem, elas estão aí, a gente tem que trabalhar com elas da melhor forma possível. E da mesma forma, a gente tem os aplicativos. E essa professora dentro da área de penal, processo penal e criminologia. E nesse semestre, eu estou ministrando aulas online, exclusivamente online. Existem semestres em que eu ministro aulas presenciais também, mas nesse semestre estou ministrando aulas online. E veja, é muito importante para os alunos ter a experiência do ambiente digital.
tanto os alunos quanto as universidades têm uma resistência muito grande com o ambiente digital, com o ambiente acadêmico digital. Esse é o futuro da educação, porque o profissional que vai sair da universidade, ele vai trabalhar onde? Ele vai trabalhar nessas audiências online, ele vai trabalhar nessas plataformas que são online, ele vai trabalhar nesses aplicativos de acompanhamento de processo online, nesses aplicativos que vão fazer peças online. Então, não adianta a gente trabalhar com uma modernidade sólida no ambiente 100% presencial para depois ele ter que enfrentar um universo de uma modernidade líquida, que é híbrida. O nosso escritório, Marta, ele é híbrido e a gente trabalha muito home office. A nossa carga horária, ela é muito mais home office do que presencial. E o nosso escritório já foi pensado com essa dinâmica, ele já foi criado com essa dinâmica e pensado com essa dinâmica. E ele funciona muito bem. Os profissionais, eles vêm para a gente, né, treinados para operar corretamente os softwares, os aplicativos jurídicos, mas eles vêm despreparados para fazer análise do resultado do trabalho da inteligência artificial. Então, muitas vezes eu recebo assim, advogados, jovens advogados e advogados júnior, que sabem até trabalhar, sabem entrar no aplicativo e fazer a peça dentro do aplicativo, que sabem trabalhar com chat GPT, sabem fazer tudo isso, mas quando eu vou analisar aquela petição, ele não sabe o que ele está fazendo, ele não sabe o que a máquina fez. Ele sabe entrar na máquina e dar inicialmente o comando para a máquina, até porque isso é meio que intuitivo, e assim, eu quero a petição X, eu quero a petição Y, estou com um caso assim, assim, assado, eu quero a petição desse jeito. Mas e o depois? A máquina, ela vai te entregar a petição, só que você precisa ter o fundamento para ler aquela petição, analisar aquele caso, ver se aquele caso ele se encaixa na nossa situação de fato, na situação do seu cliente, ver se tem nexo com a situação do nosso cliente, se está faltando alguma coisa na situação que a gente tem com o nosso cliente, se aquilo vai resolver a demanda do nosso cliente, se aquilo vai resolver o que o nosso cliente está pedindo ou não. A gente sente que o nosso profissional ele está despreparado nesse sentido. Por quê? Porque as universidades não estão preparando os nossos profissionais para a modernidade líquida. As nossas universidades estão preparando os nossos profissionais lá para a modernidade sólida, naquele modelo antigo. Não estão preparando para essa nova modernidade. Outro ponto que eu queria destacar, né, no campo acadêmico, é o seguinte: o direito, e qual que é a beleza do direito? O direito é uma ciência humana por excelência. Então, nós estamos estudando as leis que regulam a sociedade, que regulam pessoas entre si, regulam conflitos de pessoas que são carregadas de sentimentos, de emoções, de atitudes. E os profissionais, como eles vêm dessa realidade, vivendo em telas, vivendo em aplicativos, vivendo em redes, nessa bolha autorreferencial, eles têm essa dificuldade de relacionamento interpessoal. A gente percebe que o profissional júnior, né, ele não tem relação pessoa a pessoa, ele não tem sensibilidade, ele não desenvolve as suas soft skills. O que são as suas soft skills? São as suas habilidades socioemocionais, controle das emoções, a empatia com o outro, trabalho em equipe, sentir você, o seu papel dentro do mundo. O profissional, ele vem entendendo muito sobre direito, entendendo muito sobre lei, até entendendo muito sobre aplicativo, chat GPT, Google Meet, todos os aplicativos, mas ele não entende sobre o cliente, aquela pessoa que está ali na tua frente, desesperado, com medo de ser preso, ou que está com uma empresa que está prestes a fechar, e aquilo é o negócio da vida dele, e ele trata o cliente de forma completamente impessoal. E hoje, o que as pessoas querem é exatamente o oposto. De impessoal, já bastam os aplicativos, já basta a vida. Ele quer um contato pessoal, ele quer um contato humanizado, ele quer pessoas, ele não quer robô, ele não quer chat, ele quer pessoas com sensações, com sentimentos, emoções e maduras para enfrentar o problema dele, para solucionar o problema dele. Recentemente, você participou da LawTech Experience, no Multiverso da Loucura 2024, organizado pela B2L em São Paulo. E qual foi a importância desse evento para os advogados? Essa Lautec Experience, no Multiverso da Loucura, ela é um evento super importante que existe todos os anos.
ela é uma pool de palestras junto com uma feira de tecnologia especializada para o campo jurídico e com um enfoque ainda mais específico para os advogados. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem um monte de palestras com pessoas altamente capacitadas dentro da gestão de escritórios de advocacia, de advogados renomados, de pessoas dentro da área de tecnologia, a gente tem startups, empresas que são desenvolvedoras de software, de aplicativos, dos mais diferentes aplicativos especializados em gestão, desenvolvimento, de escritórios de advocacia, da vida do advogado para facilitar a vida do advogado. Dentro desse universo, a gente teve a oportunidade de participar, nós do escritório, e a gente viu várias coisas bacanas lá. Então, a gente viu vários stands de empresas que estão desenvolvendo esse software para criar pareceres, peças mesmo, peças jurídicas. Então, foi muito interessante em que a gente entrava nos stands e aí a gente tinha várias empresas diferentes que criavam as peças. Então, por exemplo, dentro da área de direito penal. Ah, eu quero uma queixa-crime. Tá, e a pessoa colocava lá dentro do aplicativo, queixa-crime. Ah, mas eu quero a queixa-crime do João contra a Maria por um crime de calúnia, porque o João, na data tal, às horas tais, dentro do aplicativo, Instagram, publicou a foto, assim, assado, da Maria, falando falsamente, sabendo que aquela acusação era falsa, falando que a Maria teria furtado um objeto do João. E aí você dá Enter, e aí o aplicativo ele já traz para você a peça pronta, com todos os detalhes, com doutrina, com jurisprudência, com pedido principal, com pedido secundário. Ele já te traz até qual vai ser o juízo que vai ser julgado, o fórum, tudo certinho. Ele já endereça certo aquela peça, ele já faz aquilo tudo certinho para você. Veja, a gente já está, né, num nível, e quanto mais informação você vai dando, daí o processo ele vai se desenvolvendo. Você apresenta aquela queixa-crime, ele vai ler aquilo, vai receber aquilo, e aí veja, depois que a máquina traz a queixa-crime para você vai ler aquilo, você vai ver se aquilo está de acordo com o que o seu cliente trouxe, de acordo com as pretensões do seu cliente, com o interesse do seu cliente. Daí a importância de você conhecer os fundamentos jurídicos para você não ficar à mercê da máquina, para você fazer as alterações pertinentes. Aí depois disso você vai apresentar para o judiciário, o juiz vai analisar, vai receber aquela queixa-crime e o processo vai seguir. Conforme o processo vai seguindo, a própria máquina ela vai se alimentando das decisões judiciais. Aí a inteligência artificial vai sendo utilizada para que ela vá entendendo os próximos passos e elaborando as próximas peças. Então veja como a inteligência artificial já está num nível em que o trabalho do advogado não vai mais ser construir peças. O trabalho do advogado vai ser muito mais de articulação desse trabalho da máquina com o cliente ou de programação da máquina. O nosso trabalho vai ser muito mais de sensibilidade, de conhecimento humano, de necessidade humana, porque isso a máquina ainda não faz. E de fazer essa interface do trabalho da máquina com os anseios do cliente. O advogado, ele é muito psicólogo. E ele tem um trabalho muito importante de tranquilizar o cliente, de explicar os próximos passos para o cliente, de ter um trabalho de transparência para com o cliente, porque o cliente não sabe o que está acontecendo, ele está lá do outro lado extremamente preocupado com o que está acontecendo, como está o processo. Então, essa interface, ela é muito importante. Isso a máquina não consegue fazer ainda. Eu agradeço a doutora Heloísa Meroto de Luca, mestre e professora em Direito Penal e sócia do escritório Meroto e Moitinho Advogados, por bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Heloísa. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada por todos que chegaram até aqui e estão nos ouvindo. Eu gostaria de concluir falando como é importante para o advogado da modernidade líquida, como é importante estar inserido dentro do mundo digital. Nós não podemos perder a noção da realidade, né? Então a gente fica sempre num paradoxo. Ao mesmo tempo em que a gente não pode se desconectar do mundo virtual, do mundo digital, a gente também não pode se desconectar da nossa essência e da nossa raiz enquanto seres humanos, e nós não podemos nos esquecer que nós temos
temos sim sentimentos, que nós temos valores, que nós temos objetivos, que nós somos pessoas. Então, nós somos profissionais, nós somos pessoas a serviço de outras pessoas. A gente não pode nunca perder essa nossa essência, mas também nós não podemos perder essa visão do futuro que já chegou e utilizar as redes e toda a tecnologia a nosso favor. Bom dia, ouvintes da WebDom. Meu nome é Helene Mendieta e eu sou vice-presidente da banda Corporação Musical União Barbarense. Quero fazer um convite a todos que nessa sexta-feira, dia 11/10, estaremos fazendo um happy hour no Museu da Imigração, situado na Rua João Lino, 371. Haverá o happy hour com muita música, comidas, bebidinhas e também karaokê e apresentação da banda Corporação. A partir das 20 horas a banda irá tocar, mas o happy hour começa a partir das 18h30. Também tem joguinhos de diversão para as crianças, adultos, para quem gosta. Estaremos esperando vocês. Muito obrigado e até sexta. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.